Olha, a chegada de um bebê é uma mistura, né? Uma alegria imensa, uma intensidade que não cabe no peito, mas ao mesmo tempo já chegam as primeiras grandes decisões. E uma das primeiras de todas, que acontece ali nas primeiras horinhas de vida, é a vacinação. E a gente sabe, a primeira coisa que vem na cabeça, aquela dúvida que aperta o coração, é exatamente essa. Mas, gente, o sistema imunológico dele, tão novinho, ele aguenta? E olha, essa é uma dúvida super normal, super válida, e a gente precisa falar sobre ela. E junto com essa dúvida principal, vem outras, né? Precisa mesmo ser tão cedo? Ou será que essas vacinas são seguras de verdade? Bom, a ideia aqui é a gente conversar sobre cada uma delas, com calma, para tirar todas essas inseguranças da frente. Então vamos lá. Por que vacinar tão cedo? Qual é a pressa? Né? A resposta é bem direta. Tudo se resume à proteção. Uma proteção que é fundamental, essencial, desde os primeiríssimos momentos de vida. Pensa assim, ó. O bebê já nasce com uma ajudinha. Ele recebe anticorpos da mãe, o que é ótimo. Só que essa proteção é tipo um empréstimo. Ela é temporária e não protege contra tudo. É aí que entram as vacinas. Elas são como um treinamento para o corpinho do bebê, sabe? Ensinam ele a criar a própria defesa, uma que vai ser forte e durar de verdade. Então, essa vacinação, logo ao nascer, tem basicamente 3 missões super importantes. A primeira, claro, é proteger o bebê de cara contra doenças bem graves. A segunda é evitar que, caso ele tenha contato com a doença, ela se manifeste da pior forma possível. E a terceira é como se fosse o alicerce, sabe? A base para todo o calendário de vacinação que vem pela frente. Vamos começar com a primeira, a famosa BCG. O nome é um pouquinho estranho, mas o trabalho dela é muito claro. Proteger o bebê contra as formas mais perigosas da tuberculose. E quando a gente fala formas graves, não é exagero. A gente está falando de coisas muito sérias, como a tuberculose que se espalha pelo corpo todo ou a que ataca o cérebro, a meningite tuberculosa. São doenças que, apesar de raras, podem ser devastadoras para um bebezinho. É exatamente esse o alvo da BCG. Aí a famosa marquinha no braço, né? Quanta gente fica preocupada com ela. Mas olha que interessante. Aquela marquinha é, na verdade, um sinal esperado. Depois que a vacina é aplicada, forma ali uma feridinha, um carocinho, que depois cicatriza. Isso é a prova de que o sistema de defesa do bebê viu a vacina e começou a trabalhar. É uma reação boa. Agora, atenção para essa informação que é super importante e tranquiliza muito. E se a marquinha não aparecer? Calma, não significa que a vacina não funcionou. A orientação hoje é bem clara. Não precisa se preocupar nem revacinar por causa disso, tá bom? Beleza, falamos da BCG, agora vamos para a segunda vacina importantíssima que o bebê toma na maternidade, a da hepatite B. Essa aqui é uma defesa crucial e imediata para proteger o fígado. Para a gente entender, a hepatite B é uma infecção viral que ataca o fígado. E por que a preocupação tão grande com os recém-nascidos? Porque se a infecção acontece logo no comecinho da vida, o risco dela virar uma doença crônica que vai trazer problemas para o resto da vida é muito maior. Isso explica a urgência, né? Mas por que tanta urgência? Porque essa vacina precisa ser dada, de preferência, nas primeiras 12 horas de vida. É que o risco de transmissão é justamente ali, no nascimento. Pode acontecer durante o parto, pelo contato com sangue, e o ponto mais importante, muitas vezes a mãe nem sabe que tem o vírus, porque pode não ter sintoma nenhum. Então vacinar o bebê tão rápido é literalmente uma corrida contra o tempo para bloquear o vírus antes que ele consiga se instalar no corpinho dele. Bom, agora que a gente já entendeu a missão de cada uma dessas duas vacinas, vamos voltar para aquelas dúvidas, aquelas inseguranças que a gente comentou lá no comecinho. A pergunta de $1 milhão, né, a que todo mundo se faz. Será que isso tudo não sobrecarrega o sistema imunológico do bebê que acabou de chegar no mundo? E a resposta, baseada em muita, mas muita pesquisa, é bem direta. É um não. E por que não sobrecarrega? Olha que incrível! A partir do segundo que o bebê nasce, ele já começa a ter contato com milhares de coisas novas para o corpo dele. Bactérias, poeira, tudo. O que tem nas vacinas é uma parte minúscula, uma gotinha no oceano perto de tudo isso. É como se a vacina fosse uma aula focada, sabe? Um treinamento super seguro e controlado para o sistema imunológico aprender a lutar contra os inimigos que importam de verdade. Outra coisa que preocupa, e com razão, é o tamanho do bebê. Nossa, mas ele é tão pequenininho, tão frágil, já vai tomar vacina? E, de novo, a resposta é que ele não é pequeno demais. É fundamental a gente lembrar que essas vacinas foram feitas para recém-nascidos. Elas foram pesquisadas e testadas pensando exatamente na segurança deles. A balança é muito clara.
O risco de pegar a doença de verdade é imensamente maior do que qualquer mínimo risco da vacina. E olha, essas vacinas da maternidade são só o primeiro passo. Elas são a porta de entrada para o que a gente chama de calendário vacinal, que é, na verdade, um grande plano de proteção que vai acompanhar a criança. E esse calendário não foi montado de qualquer jeito, não. Ele é super estratégico. Cada vacina tem a idade certa para ser aplicada, e isso leva em conta quando o risco da doença é maior, quando o corpinho do bebê vai responder melhor à vacina e quais são as doenças mais perigosas. É ciência pura, trabalhando para proteger. Então, esse início na maternidade é só o começo da construção desse escudo protetor. Já com 2 meses, por exemplo, vem outras vacinas super importantes contra coqueluche, pólio, meningite, rotavírus. Mas calma, essa próxima etapa é assunto para um outro papo nosso. Para fechar, fica a reflexão. Ter informação de qualidade, confiável, é a ferramenta mais poderosa que uma família pode ter. No fundo, vacinar é isso. Um ato de cuidado, um gesto de proteção. É uma forma muito concreta de demonstrar amor e responsabilidade.